Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é segunda-feira, dia 20 de outubro, e o nosso tema de estudo de hoje é Guerra no Céu. Hoje eu quero falar para você do contexto geral do grande conflito entre Cristo e Satanás. Essa grande batalha que existe desde os tempos imemoriáveis, muito além da nossa própria existência como seres humanos, até mesmo da criação desse mundo, existe uma batalha, uma guerra entre o bem e o mal. Uma disputa que começou no céu entre um anjo chamado Lúcifer, pelo menos é assim que nós o conhecemos, já que o seu verdadeiro nome ele não é conhecido na Bíblia. Mas ele é chamado ou referenciado de diabo, Satanás, aquele que cai, aquele que rouba. Ele também é chamado de nosso adversário. Muitas são as referências a esse grande inimigo que nós identificamos como Lúcifer, o anjo que criou uma grande rebelião no céu e começou uma grande guerra. Essa guerra começa no céu e depois acaba se estendendo para o nosso mundo. Ali no Jardim do Éden, onde Adão e Eva foram criados, onde eles deveriam governar o mundo, infelizmente esse conflito ele chega até lá. E Adão e Eva eles aceitam a argumentação do inimigo de Deus. Eles se deixam enganar e escolhem estar do lado desse inimigo, criando então uma guerra que se estende e se estabelece no nosso mundo. Esse é o grande conflito, a batalha entre Cristo e Satanás. Mas você pode estar me perguntando o que isso tem a ver com a história de Josué. E eu vou explicar para você. Ontem nós vimos que o príncipe do exército do Senhor, Jesus, se apresentou diante de Josué, mostrando para ele que ele estava ali e que se Josué quisesse, Josué poderia ter o príncipe do exército de Deus ao seu lado. Afinal de contas, Jesus estava ali, à disposição, para ajudar nesse conflito terreno que Josué teria que ter, mas que também era espiritual. Sempre foram batalhas entre deuses, entre criaturas que nós, seres humanos, não conseguimos entender. Mas sempre houve essa batalha, sempre houve essa guerra. Os inimigos que estavam ali dispostos a destruir o povo de Israel, e Israel, que só queria, na verdade, ocupar a terra que lhes pertencia. Uma curiosidade muito importante para o livro de Josué, para que a gente possa entender o desenvolvimento desse livro, dessa grande história, é o seguinte: todas as batalhas que Josué travou junto com o povo de Israel na terra de Canaã tiveram dois motivos. Primeiro, os inimigos que se colocaram contra Josué e Israel. Esses inimigos que se colocaram contra o povo de Deus, de acordo com a história, com a própria arqueologia, que nos mostram, nos contam, eram aliados do Egito. Isso mesmo. Jericó, que foi a grande batalha que estava diante de Josué, ali do capítulo 5 do livro que nós estamos lendo, eles, o povo de Jericó, era uma milícia, um grupo preparado, armado e subsidiado pelo Egito. O Egito havia conquistado a terra de Canaã e havia colocado os reinos de Canaã sob o seu comando. Todos eles deveriam estar ali dispostos a pagar tributos ao Egito. E adivinha, o povo de Israel saiu do Egito, humilhando o Egito, destruindo o próprio faraó e o seu grande exército. 40 anos depois, agora Israel estava adentrando uma terra que o Egito dizia que era deles. E agora então as milícias que estavam ali, os reinos, que não era para o povo de Israel simplesmente ocupar e destruir, estavam ali dando poder e força para o Egito, confirmando que o inimigo de Deus, ele não quer nos deixar em paz. O inimigo de Deus, ele tenta nos destruir, ele tenta nos arrastar, e quando ele não consegue, nós nos libertamos, com a graça de Deus, atravessamos os mares vermelhos da vida, quando atravessamos os Jordões da vida, o inimigo ainda tenta nos destruir e nos arrastar para o mal. Josué teve que enfrentar esses inimigos. E também inimigos, olha só, que estavam ocupando a terra que era deles. Abraão, Isaac e Jacó, quando peregrinaram na terra de Canaã, eles compraram a terra. Eles adquiriram a terra com a bênção de Deus. E agora pessoas estavam ocupando a terra deles, sem permissão. Eram esses os inimigos que Josué tinha que derrotar. Não era simplesmente conquistar toda aquela região de Canaã. Não era simplesmente destruir os jebuseus, os heteus, os amorreus e todos aqueles povos que estavam lá. Mas era ocupar o que era deles e lutar contra aqueles inimigos que estavam se colocando contra eles. Essa é uma curiosidade muito importante para entender a história de Josué. Para entender também o grande conflito. Como o inimigo trabalha mesmo quando nós estamos na igreja. Quando nós já dedicamos nossa vida a Deus, estamos rumo à Canaã Celestial, a ponto de tocar o céu.
Mesmo assim, o inimigo de Deus ele não desiste. Esse conflito que começou no céu, ele se estende na terra através de Adão e Eva, mas também durante toda a história do povo de Deus, até antes e depois do dilúvio, e até nós, que vivemos os dias que antecedem a volta de Jesus, quando nós vamos finalmente chegar na Canaã celestial. É muito importante entendermos esse conflito. Nós temos um inimigo diante de nós. Ele é poderoso. Ele é alguém terrível, que vai usar todos os instrumentos, todas as ferramentas possíveis, tanto do bem quanto do mal, para nos destruir. Mas é importante sempre lembrar o que disse Josué no capítulo 5. E eu vou ler de novo para você. Josué, capítulo 5. Diz a palavra de Deus no capítulo 5, versos 13 a 15. Josué, capítulo 5, 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Assim como Deus teve aquele encontro especial com Moisés, agora ele tem um encontro especial com Josué. E ele também quer ter esse encontro especial comigo e com você. Com a gente todos os dias. Quando nós entendemos que estamos em Terra Santa, quando pertencemos a Deus e ouvimos os conselhos do nosso grande general. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar, que você consiga entender que as batalhas que temos diante de nós são batalhas espirituais, não apenas físicas. Elas também estão lá, mas o que está por dentro disso, além disso, é o que os nossos olhos não podem ver. É isso que Josué teve que enfrentar. Foram essas batalhas que ele teve que enfrentar. Deus não mandou simplesmente que eles destruíssem homens, mulheres, crianças e povos como um grande genocida, destruindo e conquistando. Pelo contrário, Deus deu todas as oportunidades para que os povos ali se arrependessem e sobrevivessem sob a proteção do povo de Israel, sob a proteção de Deus. Deus queria o livramento, a bênção e não a morte. Mas aquele que escolhe a morte terá a morte, assim como aquele que escolhe a vida terá a vida em Cristo Jesus. A escolha é minha, a escolha é sua, e que Deus possa nos abençoar para que possamos fazer corretamente a escolha que nos levará para a Canaã celestial. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos e teu cuidado. Obrigado pelo grande Rei do Universo que está ao nosso lado. Porque nesse grande conflito nós já temos a vitória, estamos do lado do vencedor que é Jesus. Que possamos tomar posse do que é nosso, da Canaã celestial, pelo sangue poderoso de Jesus nosso Senhor. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar o nosso estudo da Palavra do Senhor. Tchau, tchau.